Quero saudar o senhor presidente, os demais membros que compõem a mesa e todo o plenário com a gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler somente o versículo de número 1. Eu vou ler o versículo, os irmãos, juntamente com as irmãs, repetem o mesmo versículo, por favor. Nós vamos na página 15, que é o início da nossa revista. E que Deus nos use de misericórdia, que nós possamos falar nessa manhã. Eu vou ler o versículo do 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e os irmãos, juntamente com as irmãs, irão repetir o mesmo versículo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Para nós falarmos de mordomia, no meu entendimento, nós precisamos entender quem somos. Porque o grande problema é que, em função do livre-arbítrio, nós às vezes somos tentados a acharmos que somos alguma coisa. E a gente esquece que nós somos nada mais, nada menos de que vaso de barro. Que a glória de Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E que, reconhecendo quem somos, nós não temos condições de dizer não para Deus. Reconhecendo que fomos comprados pelo sangue de Jesus no Calvário. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence a Ele. Isso é muito importante, essa fala minha no início, para que eu vou ler os conceitos aqui que os irmãos fizeram uma revista muito bem feita. Vou ler, vou ser fiel ao que está escrito aqui, mas eu quero lembrar o seguinte: não viemos aqui nessa manhã achando que somos alguma coisa. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã, reconhecendo que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, e por sua bondade e misericórdia, aqui estamos nessa manhã. E o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, e que não há outro Deus além dele, que Ele nos faça entender nessa manhã, que nós estamos aqui, eu estou vendo vocês, vocês estão vendo a mim, e eu ouço vocês quando glorifica a Deus, e vocês estão me ouvindo a minha fala agora, mas que nós todos aqui somos única e exclusivamente servos, nada além de servo, chamados para servir, não a nossa vontade, não os nossos projetos, mas o projeto daquele que antes que o mundo fosse criado, Ele já tinha nos separado. Lá abaixo. Eu estou muito preocupado nesses últimos dias, porque alguns pastores nos procuram e dizem assim: pastor, o senhor não tem nenhum obreiro aí, aqui na matriz, não, para liberar para nós lá? Eu falei: peraí, como assim? Ele falou: não, eu estou precisando. Eu falei: mas seu púlpito está cheio de obreiro. Não, mas ninguém quer fazer nada. Olha, irmãos, eu não quero falar um negócio para mim não pagar o preço. Mas se eu estivesse numa igreja e tivesse autoridade, meu irmão, descredenciava todos esses obreiros. Todos. Começava uma nova geração, porque eles não entenderam, não estão para servir o reino. Se nós fomos comprados, nós vivíamos debaixo da escravidão do pecado. Aí Deus vai lá e nos resgata. Comprou-nos com o sangue precioso de Jesus, para sermos escravos. Éramos escravos do pecado, agora somos escravos do Senhor. Mas vamos olhar, vamos para a revista, que antes, quando estiver lá no final da revista, eu vou ficar bem empolgado.
Vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Mordomia é um assunto de suma importância para o momento em que vive o povo evangélico. Estudando esta doutrina, descobrimos que as bênçãos de Deus recaem sobre aqueles que servem com fidelidade ao reino. Se tudo o que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. A mordomia, a princípio, era o trabalho realizado pelos servos que se encarregavam de levar comida e bebida para a sala de jantar. Aos poucos, os copeiros foram assumindo mais tarefas, até que se encarregaram de toda a administração de uma casa ou de uma propriedade. Gerenciava o pessoal, despachava os fornecimentos e rações. Tinha ao seu cargo todas as tarefas da casa. Mas por muito que controlasse a todos, ele mesmo era um escravo que respeitava a seu senhor. Assim sendo, qualquer que seja a posição de uma pessoa dentro de uma igreja, e qualquer que seja o poder que ostente ou prestígio que desfrute, continua sendo um servo de Cristo. Tem muita gente que esqueceu que essa... Bom, eu vou ficar fiel na revista. Lá no final eu fico mais alegrinho lá, com mais liberdade. Vamos lá. Existem dois conceitos de mordomia. O conceito de mordomia tem vários significados, e é verdade, né? Dificilmente se poderá dizer o que significa a palavra mordomia, apenas através da semântica, uma vez que esse termo abre horizonte para a linguagem que não se confinam a conhecimento obtido por meio da língua. Uma língua é constituída de um conjunto infinito de frases. Uma frase, por sua vez, pode ser dividida em unidades menores, significados. As palavras, na história de uma língua, as palavras mudam de forma e significado, desaparecem umas, outras novas se incorporam ao idioma. Nenhuma, porém, surge do nada. Como as coisas aparecem, vivem, transformam-se, dividem-se, desaparecem. Também as palavras nascem, modificam no sentido, divergem na forma, morrem. Na verdade, as palavras, assim como as línguas, estão em permanente processo de evolução. Ela reflete e acompanha a maneira como a sociedade vive, seus hábitos, tecnologia, peculiaridade. Ela percorre não só diferentes concepções religiosas que aparecem na história, como também em muitas filosofias, desde a antiguidade oriental até a denominada virada linguística do século XXI. Portanto, para interpretar corretamente um texto literário e as palavras nele contidas, é preciso conhecer o significado que as palavras adquiriram no curso do tempo e o sentido que os autores lhe atribuíam. É mediante o estudo linguístico que podemos entender a origem e o desenvolvimento das palavras. E é verdade mesmo, né? Fala mordomia. O irmão vive numa mordomia, mas para nós hoje essa palavra tem uma outra conotação. Então vamos continuar aqui. Conceito secular. De acordo com o autor, Vicker, deve ser, a dificuldade em entender o significado de uma palavra é que ela pode adquirir muitos significados específicos ao longo do tempo. O leitor, por não estar familiarizado com ela, pode compreendê-la equivocadamente no texto literário. Em sua maioria, as palavras que sobrevivem por longo tempo numa língua
adquirem muitos significados específicos, implicações complementares, ao lado de seus conceitos singulares. Muitas vezes as palavras têm uma variedade de denotações vulgares, isto é, usos novos na conversação comum nos textos antigos. Essas denotações podem ser vistas na palavra mordomia, que sofreu ao longo do tempo modificações devido ao seu uso. Quando se fala em mordomia, a ideia que vem à mente é regalias, privilégios, bem-estar, vantagens que aumentam os rendimentos sem acarretar encargos. Ou ainda, quando pensamos em mordomos, pensamos num romance, num filme policial, em que o mordomo quase sempre é o criminoso. Este não são o sentido bíblico da mordomia. Então eu li aqui, agora nós vamos entrar onde tem os textos bíblicos. Existem algumas palavras que, se nós não prestarmos atenção, ela vai perdendo significado para nós mesmos. Às vezes nós estamos com a Bíblia na mão, e às vezes até ensinando, mas ensinamos porque temos conhecimento, mas não ensinamos porque vivemos. E a vida cristã, a questão não é ensinar. Na vida cristã, o que importa é viver o que conhecemos. Porque naquele dia, muitas pessoas vão dizer para o Senhor: em teu nome fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E o Senhor vai dizer: não te conheço, não te vi, não sei quem é você. E a Bíblia diz, o próprio Senhor no texto diz que eles viviam praticando iniquidade. A iniquidade é o costume da prática pecaminosa diária. É muito interessante que na oração, um irmão chegou para mim, um irmãozinho, e falou assim: pastor, porque então, se eu já estou perdoado, por que toda vez que eu vou orar, eu tenho que pedir perdão? A figura do Antigo Testamento para nós ali, do sacerdócio, é muito interessante, porque toda vez que o sacerdote ia ministrar, ele tinha que se purificar. Ele não podia, ele tinha até que colocar roupa de acordo com a roupa sacerdotal. E antes de colocar roupa, ele tinha que pegar água e se limpar. Eu e você, a Bíblia diz, se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos e não há verdade em nós. Esse texto está lá em 1 João, na epístola. Mas o texto diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Somos tentados, sim. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão, rugindo, esperando um momento para que eu e você deixemos de vigiar para ele agir. E uma coisa, irmão, que me chama a atenção, é que se nós não vigiarmos, nós esquecemos, porque estamos aqui nessa convenção e escola bíblica, porque saímos dos nossos lares, porque vamos passar aqui o dia, vamos estar aqui à noite adorando o Senhor, porque nós queremos saber, nós queremos aprender qual é a nossa função no reino. Se é para servir, vamos servir. Se tem alguém aqui que desistiu de servir, Deus te trouxe aqui hoje para renovar as suas forças. Mas vamos lá. Conceito bíblico. O rei Davi, irmão, é importante essa conceituação. Porque às vezes a pessoa chega na igreja, o irmão fala assim: dá para você dar uma palavra? Aí o irmão fala: não me avisou. Pô, por que não me avisou antes? Hoje, está pensando o quê? Hoje, meu irmão, você pensa que você é o quê? Você está pensando que você está com o quê? Dá para o irmão fazer uma visita? Poxa, mas é a visita? Pô, mas o irmão, por que não me ligou antes? Meu irmão, ferramenta
só tem que estar à disposição, porque o dono da ferramenta pode te pegar a hora que ele quiser. Agora, presta atenção, queridos, nessa questão. Só que a ferramenta, quando você pega uma colher de pedreiro, você usa ela, limpa ela e coloca ela ali, na sua casa. Aí você passa até um óleo lá para ela não enferrujar. Mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai lá, a ferramenta está lá. Tá ou não está? Está lá no lugarzinho. Só, Fernando, que nós como ferramenta de Deus é problema. Deus nos usa, pastor. Aí, em vez da gente ficar no lugarzinho, a gente sai para dar um passeio. Aí Deus chega para pegar a ferramenta já, Eu estou aqui nessa manhã para dizer que a mordomia, você é usado e fica à disposição para ser usado a hora que Ele quiser no lugar. Mas vamos lá. O rei Davi declarou: do Senhor é a terra, eu estou na página 16. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor, preste atenção, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele, de quem nós somos? O Senhor nos salvou para quê? Para a glória e honra dEle, para o serviço dEle. Ele nos usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e ponto final. Por isso que eu disse para os irmãos que eu tenho dificuldade. Um dia eu fui falar com o irmão, eu falei: irmão, você entende as coisas de Deus mesmo? Como é que você entende? Você é soldado de Cristo? Eu sou. Meu irmão, tem umas pessoas que não entenderam direito a coisa não. Ele acha que ele está fazendo favor para Deus. Quando Deus nos usa, irmão, quando Deus nos dá oportunidade, é um privilégio. Aí o irmão fala: você já viu, esses homens estão me explorando aí. E para você, tem umas mulheres que eu vou te falar, viu? Quem é solteiro, ore, para Deus preparar uma santa mulher de Deus. Porque tem mulher que é prova pura. Tem homem também, mas eu quero falar das mulheres agora. No dia do casamento, eu estou tranquilo, a palavra está comigo. O presidente não está aí. Tem umas mulheres que quando está bonitinho namorando, ela sente até honrada que o namorado é obreiro. Porque o cargo traz status. Olha bem para minha cara, não tem nada. Mas eu sou o primeiro visto pela misericórdia de Deus. Os irmãos chegam: pastor, rapaz. Às vezes, se eu não fosse o irmãozinho, ele nem me cumprimentaria. Mas pelo cargo ele vem: e aí, irmãozinho e tal. Só, meu irmão, vocês lê do engano que alguém pensa que ser estar no cargo, ser presidente, vice-presidente, ser regionais, setoriais, é status. É prova pura, é guerra travada. E a mulher está lá no status, tal, tudo é guinho. Aí o marido vai para lá, vai para cá. Quer saber de uma coisa, marido? Eu não vou te acompanhar mais. Eu não casei com você para ficar andando para baixo e para cima. Ô, ferramenta. Ô, ferramenta. Você devia viver com bêbado, drogado, traficante, para pegar você, dar um couro. Aí você vinha para o círculo de oração clamar para Deus salvar. Como Deus te deu um homem salvo, preocupado com a glória de Deus, você perde muito tempo na igreja. Meu irmão, perdemos a visão da mordomia. Normalmente o mordomo é escravo. E ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor determina.
Também tem uns homens tribulosos também. Às vezes ele não tem ministério, não sei porquê, também não vou entrar nesse mérito. E a irmã é muito ativa no trabalho. Você já percebeu que você só fica cuidando das coisas de Deus? Rapaz, você tem uma santa mulher de Deus, rapaz. Fica quieto. Mas vamos lá. Eu dou uma descontraída e volto aqui. Para os cristãos, mordomia tem significado muito mais profundo. Deve ser praticada em várias áreas da vida do cristão, tais como da vida como um todo, da fé, do ministério, do tempo, do conjunto de bens, tanto materiais quanto espirituais, dos recursos dos dons, entre outros, sobre o qual Deus nos constituiu como administradores, sendo que todas as coisas às quais pertence a Ele. Já viu uma fala dessa daqui? Põe o dedo aí onde eu parei para a gente continuar depois. Já viu essa fala? Ninguém manda na minha vida. Eu faço o que eu quero. Já ouviram isso ou ninguém ouviu isso? Agora não fique chateado comigo não. Você já falou isso? Esses homens do ministério estão pensando o quê? Está pensando nada, irmão. Está pensando que você é ferramenta de Deus, está à disposição de Deus e ponto final. Acabou. É ferramenta administrando ferramenta. Nada além disso. Mas o irmão não é escravo, não é servo de, como diz o pastor José Nicolau, de orelha furada. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. Tempo de igreja não nos dá direito de fazermos opção. Tempo de igreja nos dá condição de servirmos melhor, porque entendemos a vontade de Deus. Eu já falei, irmão, eu já cheguei numa idade boa, e eu vou falar para os irmãos, vou repetir aqui, eu não quero ficar velhinho, acabadinho não, meu irmão, quero ficar um velhinho cheio da graça, vou lá, eu vou levar um tempinho para falar, para ler o texto, mas eu quero ficar crente até meu último momento, cheio da graça. Sou ferramenta. Você sabe que enxada que é usada, quanto mais usada é enxada, mais afiada ela fica. Sabia disso, Fernando? Pergunta para os pedreiros. Você vai pegar uma enxada nova, fala, não quero essa não, quero aquela velhinha lá. Mas porque está velhinha? Mas está afiada. E eu tenho uma palavra aqui, meu irmão. Escuta aí você, meu irmão, que alguém disse para você, escuta aí, ó, já estou na terceira idade, vou falar só para a terceira idade agora. Aqui, irmão, tem muitos irmãos que precisam fazer o seguinte, pedir para Deus te renovar. E vou dizer aqui, ó, de olho aberto, se você voltar a colocar a mão no arado, Deus vai te curar dessas tribulações aí. Nós vamos para frente. Desta maneira, existe clara diferença entre a mordomia do Cristo e de um cristão e de não um cristão. Deve ser isso. A prática da mordomia cristã pelo mordomo cristão pode ser descrita como simplesmente a vida de santificação ou como define Wiener. A mordomia cristã é a resposta do cristão ao amor de Deus que o criou, preservou, remiu e santificou. Pode ser denominada de administração por parte do cristão de sua vida redimida e suas posses, pelo poder do Espírito Santo, dirigido pela palavra para a glória de Deus, para benefício do homem. O mordomo cristão é uma pessoa a quem foi confiada uma vida redimida por Cristo. Ser mordomo é seguir onde Deus o dirige pelas habilidades e força que Ele dá. Eu não sei o que Deus tem que fazer comigo para que eu possa entender melhor
a soberania de Deus. Mas nós não precisamos passar por provas para servirmos melhor a Deus. Eu já contei, os irmãos sabem que eu me dedico a Deus primeiro porque eu o conheço, porque desfruto da sua bondade no meu viver diário. Mas eu levei uma chapuletada num tempo da minha vida cristã, porque eu achei que servo é servo. E vou contar um negócio rapidinho para vocês aqui. Nenhum homem, nenhuma mulher que foi chamado por Deus, guarda o que eu estou falando aqui nessa manhã para você. Nenhum homem, nenhuma mulher que foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Escuta, eu vou repetir novamente, bem devagar. Nenhum homem, nenhuma mulher que foi chamado por Deus para executar um trabalho de Deus na obra de Deus será feliz se ele não fizer o que Deus o chamou para fazer. Se ele ficar na igreja sem fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse, ele vai viver frustrado na igreja. Ele só vai ver problema. Ele não vai ver nada melhor do que isso, só prova. A alegria nossa, a satisfação nossa, consiste em fazermos aquilo a que fomos destinados. Eu não vou dizer, cada um sabe. O irmão chegou para mim e falou: pastor, como é que eu descubro o meu dom? Aquilo que você tem prazer de fazer. Às vezes ninguém gosta do que você faz na igreja, mas Deus te deu graça para fazer. E tem gente que chega para você: rapaz, mas você faz isso? Você não percebi nada, irmão, é ferramenta. Pedreiro, irmão, eu acho interessante, eu acho muito bonita a profissão de pedreiro, fantástico, e de marceneiro também. Eu gostaria de, se eu fosse mais jovem, eu ia aprender isso. Você pega lá o terreno, dá o terreno para o pedreiro vai lá, dá uma olhada no terreno, fala que tem que fazer isso, faz os alicerces, e aí vai levantando as paredes, e para cada etapa tem ferramentas necessárias. Deixa eu dar uma saída e depois eu volto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós que estamos aqui nessa manhã somos ferramenta de Deus. E seremos usados por Deus na hora que for necessário. Por isso, não reclama se você não está tendo oportunidade. Fique só à disposição. Eu espero que você entendeu o que eu falei. O significado da palavra mordomo. Vocês viram que eu estou hoje bem educado, hein? Meu Deus, hoje eu estou bem, estou na benção. Estou na benção. Respeitando os companheiros que passaram meses e meses escrevendo a revista aí. Vamos lá. A palavra mordomo, muito interessante. Acompanhe, estou na página 16, no significado da palavra mordomo. A palavra mordomo também é amplamente aplicada para descrever o seu correto exercício com relação aos dons concedidos por Deus. Aquele que administra os bens de outrem é alguém que merece plena confiança do dono da casa. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. A origem da palavra mordomo vem do latim majordomus, que é major em latim, é maior ou principal, e domus, casa. No grego bíblico, a palavra equivalente é oikonomos. O mesmo significado de oikos, em grego é casa, nomos é governo, governo da casa, vindo a significar o administrador de uma casa. O mordomo é o principal servo da casa. A ideia tem duas raízes na instituição da escravidão no mundo antigo. O senhor nomeava um escravo para administrar o seu lar com todo o patrimônio. Ele normalmente responde pelas seguintes áreas:
Presta atenção aí, obreiros. Finanças, compras, serviços, empregados, manutenção, alimentação. Isso é o mordomo, o escravo que tinha que fazer, que foi separado. Ele administra a casa com todos os seus utensílios e bem. O bom mordomo desfruta da confiança do seu senhor e mesmo na sua ausência, cumpre com fidelidade as atividades que lhe são confiadas. Ao longo da narrativa, desfilam personagens cujo desempenho se enquadra na descrição acima. É o caso de Eliezer, que foi lá buscar a noiva do moço lá. O senhor chama ele faz um juramento e ele vai executar uma obra importante, que ele vai buscar a noiva lá. O seu senhor Abrão havia depositado nele tanta confiança a ponto de encarregá-lo da difícil tarefa. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Quem gostaria de ser chamado servo bom e fiel pelo Senhor, diga amém. Amém. Vou repetir de novo. Quem gostaria de ser chamado pelo Senhor servo bom e fiel? Amém. Mas para que eu e você sejamos chamados desta forma, nós vamos ter que fazer para o Senhor coisas que nós não gostamos, mas que Ele quer que nós façamos. Se você está naquela condição de escolher trabalho, você não entendeu o que é mordomia, você não entendeu o que é servir a Deus. Eu acho que eu estou crente, sabe, irmão? Porque faz um tempo que eu já entendi esse negócio. Tem coisas que eu tive uma experiência muito interessante. Lá onde eu estava congregado, eu tinha dirigido várias igrejas. E tinha uma igreja que tinha um pastor que ele estava há 32 anos dirigindo a igreja. Eu disse para Deus, Deus, a única igreja que eu não quero dirigir é a igreja que o irmão fulano de tal dirige. O Senhor nunca permita. Como é que eu vou dirigir uma igreja que a maioria dos obreiros lá tinha apresentado para Jesus no colo? Eu vou chegar lá, vou me arrebentar. Não vou, não. E eu fiz, ninguém sabia que eu tinha feito essa oração. E o pastor mandava eu para um lado, mandava para o outro. Eu falava, Jesus, eu vou para onde o Senhor me mandar, mas não me manda para tal lugar. Um dia eu estava na reunião, pastor, porque lá antigamente era assim. Irmão fulano vai para tal lugar, irmão ciclano vai para tal lugar. Irmão Joinville vai assumir o trabalho. A hora que ele falou, meu irmão, me deu até dor de barriga, mas deu de literal mesmo. E eu falei para minha esposa, esses homens estão tudo fora da direção de Deus. Poxa vida, onde já se viu? Poxa vida. Oh, tal. E a gente fica arrumando pessoas. É fulano que tinha que assumir. Irmão, eu confesso para os irmãos que eu fui muito magoado para assumir aquela igreja. Fui magoado mesmo. Fui chateado. Irmão, quando eu cheguei naquela igreja, o pastor que estava saindo, um ancião, me abraçou, me beijou e disse, obreiro, você vai assumir o meu lugar. E falou umas palavras lá para mim. Mas eu vou dizer para você, eu entrego com maior prazer e tal. Irmão, foi a igreja, de todas as igrejas que eu dirigi, que marcou a minha vida. Marcou a vida dos meus filhos. Escute aí, companheiro. Não escolha lugar. Não diga para Deus que você não vai para lugar. A gente precisa sair, largar de ser bobinho, porque a gente fica pensando em espaço geográfico. Eu acho melhor morar no centro do que morar em Perus. Eu acho melhor morar no Alphaville do que morar no centro. Meu irmão, a questão não é o espaço geográfico.
Essa questão de espaço geográfico, para nós pouco importa, porque está cheio de gente milionária, vivendo em grandes palácios, e as pessoas estão vivendo tremendamente frustrado, tentando tirar a sua vida. O espaço geográfico não acalenta ninguém. O espaço geográfico não traz felicidade. O que traz felicidade a um homem ou a uma mulher, ele está no centro da vontade de Deus. É forte, é muito forte. Vamos ver o capítulo 39 de Gênesis. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou usar essa ponta da mesa aqui, porque senão fica difícil para mim. É muito pequenininho o espaço aí. Não dá para a gente pôr. Vamos lá, Gênesis 39. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem está passando prova, só levanta a mão quem está passando prova. Não, pera, ainda não. Ainda não. Ainda não. Só levanta a mão quem está passando prova. Os que não tiver passando prova, fica quietinho. Porque vida cristã é assim, ó. Jaboque, Oreb. Oreb, Jaboque. Quando você pensa que você está... Eu tive um sonho tão tribuloso essa noite que eu nem queria vir para a convenção. Aí, meu Deus do céu, que prova. Quem está na prova aqui, levanta a mão. Só os que estão na prova. Só os que estão na prova. Isso. Abaixa. Os que saíram da prova, levanta a mão. Levanta. Tem uns irmãos que não sabem onde eles estão, meu irmão. Uma parte levantou que está na prova, outra parte levantou que não está na prova, e outra parte levantou nada, irmão, está em cima do muro. Está com um problema de identidade, de identificação. Quem não estiver na prova, aguarde, se prepare, a sua prova está chegando. Porque você está pensando que para entrar no céu você vai entrar de tranquilo? Não, meu irmão. Escute uma coisa. Nós estamos numa guerra. Na guerra não tem descanso. O que acontece na guerra é o seguinte. Você está lá no front, lá na frente da batalha. Aí o seu comandante diz, sai um pouco, agora quem vai substituir é fulano, ciclano e beltrano. Aí você vem... Dá uma descansadinha lá na retaguarda. Toma fôlego. Se alimenta bem. Brinca com os colegas. Aí o comandante fala, chegou sua vez de voltar. Amém? Porque senão tem uns crentes que, pastor, eu estava bem lá, pastor, não sei porque me tiraram. Porque você estava num momento de calma. Mas vamos lá. 39. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. José estava melhor na casa dos pais ou José estava melhor na cova? Quem acha que José estava melhor na casa dos pais? José lá da Bíblia. Quem acha que José estava melhor lá na casa dos pais? Levanta a mão. Aleluia. Por que você reclama da prova então? Para José tá bom lá na cova, não estava? Se Deus tem um plano na minha e na tua vida, escute aí, ó. Se Ele é Senhor da minha e da tua vida, se você entende isso,
na vida cristã há etapas. Tem alguns irmãos, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não tem nenhum mal você querer sentar no lugar do pastor Elias no futuro, nenhum, e nem no meu. Um dia eu vou estar sentado ali, vou ser o primeiro vice-presidente do ministério. Nada, nenhum problema. A pergunta é, Deus para colocar alguém aqui, Ele prepara esse alguém. Você está satisfeito com a prova que você está passando? Você está glorificando a Deus? Então fique tranquilo. Talvez você não vá nem sentar aqui, você vai sentar em algo muito maior. Mas vamos lá. José está lá na casa dos pais, amado pelo pai e pela mamãe, mas enciumado pelos irmãos. Escuta aí, ó. Tem uma fala para você, uma fala. Quando alguém começar a se incomodar com você, fique tranquilo. Deus é na sua vida. Escute mais, escute mais, escute mais. Segura aí. Quando eles olham para a sua cara, nem te cumprimenta. Olha feio para você, exibido. Você fica fazendo média com o pastor, ele não faz e não quer que você faça. Você vai contar para ele o que Deus revelou para você, exibido. Então você está querendo, fique tranquilo, meu irmão. Deus deu sonho para você, deu promessa para você, a promessa está incomodando alguém, fique tranquilos que eles vão te trair, mas o Deus Todo-Poderoso, que tem plano na minha e na tua vida, escute aí, ó, escute, a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou parafrasear o texto e contextualizá-lo agora. Tudo que está acontecendo na sua vida agora, ministerialmente, que está te machucando, te ferindo, faz parte do preparo de Deus para a sua vida. Deixa quieto, vamos embora. Então José está lá na casa, cai na cova, os irmãos vendem ele. Rubem foi até legal com ele. Pega ele, vende para os ismaelitas. José vai lá. Irmão, escuta o que eu vou dizer para você aqui nessa manhã. O dia que eu acreditar que o ministério de Perus que manda no meu ministério, que essa magna convenção que manda no meu ministério, que é o pastor Elias que manda no meu ministério, eu estou perdido, eu estou quebrado. Ou eu acredito que Deus é o Senhor da minha vida, e que Ele cuida de mim, e que qualquer, não importa, escute aí, ó, não importa os reveses. Eu já chorei aqui no ministério, já, como diz o pastor José Nicolau, virei um siri na lata. Mas depois eu aprendi e ouvi a voz terna do Senhor. Joinville, aquieta o teu coração. Saiba que eu sou Deus na sua vida. Irmão, quando a prova tiver de um jeito que o irmão não for aguentar, feche seus olhos. Se imagina você nos braços do Senhor e descansa. Se você não fizer isso, meu irmão, terminando essa convenção, você vai procurar o seu pastor e vai entregar o cargo. Mas se você entendeu o que Deus está falando nessa manhã, você que entregou o cargo, vai procurar o seu pastor e vai dizer: pastor, eis-me aqui, envia para onde o senhor quiser. Mas vamos lá. Aí José está lá na cova, vai para o mercado. Escuta aí, ó. Quem é escolhido de Deus é tentado. Mas a tentação só vem na nossa vida simplesmente para provar o nosso caráter. Só isso, nada além disso. Quem é honesto,
Pode ver um monte de dinheiro aqui, não é dele. E todos nós seremos tentados. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não tem mérito para nós. Tem gente que pega o texto, aí José está lá, a mulher de Potifar põe os olhos no José, que José era muito bonito, moço novo, cheio de saúde. A mulher de Potifar também devia de ser uma mulher muito bonita. Mas quem é fiel, meu irmão, não está nem aí com a beleza. Quem é fiel está preocupado em obedecer. Aí o José é mandado para a prisão, fica lá na prisão. E quem é homem de Deus, escuta aí. Deus vai te honrar. Escuta aí, companheiro. Deus vai te honrar. Se é fiel, fique em paz. Às vezes os irmãos chegam para falar comigo e falam: pastor, eu estou numa prova, pastor. Eu pergunto para o irmão: você é fiel? Então glorifica. Deus está no negócio. Pastor, estou numa prova, eu olho para o irmão e pergunto: você é fiel? Você está fiel? É, pastor, então é correção. Se conserta. Luta na vida de fiel. É degraus que Deus está preparando para você ocupar a posição que Ele te separou. Fique em paz. Bom, vamos agora continuar aqui. O Potifar. Agora é o seguinte, você imagina José, vamos pensar aqui, vamos contextualizar para ajudar bastante a gente. A Bíblia diz que tudo isso foi escrito para o nosso ensino, para que a gente tendo conhecimento, a gente se conforte. Às vezes a gente está numa luta, irmão, de perdas. Eu tive muitas perdas há 2 anos e meio atrás, foi muito marcante na minha vida. E às vezes a gente fala: mas Deus está no controle da nossa vida. Aí José está lá no cárcere. O homem de Deus, irmão, não importa onde você chega. A Bíblia diz para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Tem irmão que é muito, sei lá, falta de entendimento. Irmão, agora eu estou pós-graduado. Você precisa ver, meu irmão. Agora, meu irmão. Que nada, meu irmão. É a graça de Deus na sua vida. Nem que você não fosse graduado, você seria abençoado por Deus. É a graça de Deus na pós, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. José vai lá para a prisão. Lá na prisão, meu irmão, Deus tem o seu tempo. Guarde o que eu estou falando aqui nessa manhã. Deus tem o seu tempo. Eu acho que esses homens não me enxergam. Lógico, Deus não quer que te enxerga. Porque a hora que Deus quer que os homens que servem a Deus, que têm responsabilidade na obra de Deus. Meu irmão, eu já participei de reunião da mesa da presidência, que estava tudo preparado para tirar o irmão da regional. Tudo preparado, acertado, batido o martelo. Se não é a hora, irmão, não sai. E o outro que ninguém falou, ninguém combinou, é agora. Então para com essa conversa de ficar fuxicando aí pelos cantos. Você está sabendo de alguma coisa? Cuidado, irmão. Esses informantes é tribulação. A sua vida está na mão de quem? Quem você serve? Quem te escolheu? Então descanse em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Vamos lá. Tremendo. Vamos lá, eu estou na página 17. Na narrativa neotestamentária, a palavra mordomo ocorre apenas em 3 textos, sempre em sentido metafórico. O apóstolo Paulo, falando de si mesmo, que os homens nos considerem como ministro de Cristo,
e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro, eu nem sabia, viu, irmãos? Hiperetas significa servos, porque eu conhecia servos com uma outra palavra, como doulos, mas é só aprendendo. Paulo e Apolo também eram dispenseiros dos mistérios de Deus. Um dispenseiro, o koinomos, era literalmente o administrador de uma casa. Frequentemente ele era escravo respeitado e eficiente, a quem o negociante ou dono da terra havia entregado a administração da propriedade. Tal qual o dispenseiro tinha autoridade sobre os ajudantes ou empregados. Ele atribuía trabalho e distribuía mantimento. Ele era o superintendente sobre a operação de todo empreendimento. Contudo, ele estava sempre ciente que era um. E esse negócio é fundamental para nós. Tem alguns irmãos que ocupam alguns cargos, irmão. Deixa eu tirar o microfone aqui. O irmão chegou para mim, já contei isso daqui. Estica a mão. Paz. Falei, eu estou quebrado mesmo. Estou valendo nada. Irmão, característica de servo, Jesus diz assim, ó, esse texto é muito forte. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o texto continua. E aí encontrareis paz para vossas almas. O irmão vai ocupar lá. Vamos deixar quieto, senão vou arrumar confusão para o meu lado. Irmão, nós não somos nada. Nós estamos no cargo hoje. Amanhã nós não estaremos. Mas não é o cargo que nos traz felicidade. O que nos traz felicidade é sabermos que somos filhos de Deus e que o novo nome nosso está escrito no livro da vida. Os discípulos chegaram todos alegres lá, porque os demônios, eles fizeram e tal. Jesus falou, opa, para. Expulsar demônio, curar as pessoas, o meu nome, não é isso, não é. Sabe o que é importante? É você ter o nome escrito no livro da vida. É isso que nos alegra. Vou repetir. A alegria nossa consiste na esperança. Amém? Lógico que o ministério traz alegria, né? Lógico, não tenha dúvida. Mas, regra geral, é prova. Mas vamos lá. Tá. Paulo, eu estou aqui perto desse Clentonson, deve ser esse nome. Paulo fala a Tito a respeito do bispo, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, achando que é quando não é, nem iracundo. Tem alguns irmãos que acham que a autoridade é fechar a cara. A autoridade é você se submeter ao senhorio de Cristo. Então tem uns irmãos, eu lembro, irmão, que eu sofri, viu, irmão, quando eu não para chegar no ministério, os pastorzão assim, com aquela cara feia. Eu falei, meu Deus do céu. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Então o problema é de coração, tem coisa errada. E a Bíblia diz que é do coração que procede. Tem coisa errada. Você pode estar na luta. Mas vamos lá, deixa para lá. Aqui o texto é forte. Nem dado ao vinho. Deixa eu falar aqui, tem uns irmãozinhos aí, até do ministério, que gosta de queimar o pé. Mas se a gente ficar sabendo, vai ser excluído. Porque o homem e a mulher de Deus tem que ser sóbrio. E segundo, os alcoólicos anônimos, você bebeu um copo de cerveja, você perdeu a sobriedade. Mas o diabo é tão esperto, e tem alguns que não estão libertos, que agora eles fizeram uma cerveja sem álcool.
o irmão não vai ficar alegrinho. Alegrinho na carne. E lá em Provérbios fala que a pessoa começa, depois fica alegre, depois fica fazendo bobagem. Então crente não bebe. Homem de Deus não é chegado à bebida alcoólica. Não vai nessa vibe desses grupos, desses falsos teólogos que fica fazendo as suas interpretações. Não, pastor, mas Paulo disse lá a Timóteo um pouquinho de vinho, mas ali era uma questão de saúde. Você está doente? Então receba a doença no estômago e toma um pouquinho de vinho, para você se justificar. Mas, vamos. Agora tem um negócio aqui, olha comigo na lição, estou na página 17. Nem espancador. Você sabe que nós descobrimos nesses dias aí que tem obreiro que... Obreiro, irmão. Falamos para a irmã, vai na delegacia, faz o BO. Nós somos sua testemunha. Como é que um homem pode bater numa mulher, irmão? Converte ele. Converte ele, porque é só o sangue para libertar. Como é que pode um obreiro? Eu vou me deter aqui. Use de misericórdia comigo. A palavra está comigo. E tem uns homens mal, irmão. Maltrata a mulher na bica mesmo. Pá! E com as outras irmãzinhas. Minha querida, minha amada. Amada é a sua mulher, rapaz. Bonitinha a sua mulher. Cheirosinha a sua mulher. Quando você vê um obreiro, quando você vê um homem querendo cuidar da horta dos outros, a horta dele está cheia de capim lá, tudo está cheio de erva daninha. E a Bíblia diz que quem não cuida bem dos seus é pior do que o descrente. Negou a fé. Eu acho que Deus não está operando mais no nosso meio, irmão, porque tem que ter muitos concertos dentro dos lares, a 4 paredes. Aí o obreiro chega todo bonitinho, pá. Filho nenhum dele quer ser crente. Eu faço aconselhamento aqui de liderança, irmão. E ele diz, pastor, ser crente igual ao meu pai, eu prefiro ser incrédulo. Mas Deus vai te cobrar, porque você está sendo um mau mordomo da sua família. Se tiver alguém aqui, conserta. Deus está falando com você. E vou dizer outra coisa. Esse negócio de ficar olhando para a mulher do outro lado lá, mulherzinha bonitinha, mulher bonita é a sua mulher. Mulher bonita é a minha mulher. É a minha mulher. E vou te dizer uma coisa aqui, guarda o que eu vou te falar, isso é muito forte. Guarda o que eu vou te falar. Isso não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que diz. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Você quer ajudar a gente a descobrir alguma coisa no texto? Não haverá alegria na vida a dois, a não ser com a sua mulher. Está gorda, mas ela não casou gorda com você? Engordou com você, você também está gordo? Está feinha, mas você também está feinho? Já não é a mesma mulher, você também não é o mesmo homem. E se eu ficar, vou ficar até amanhã falando. Acho que é suficiente. Vamos lá. E nem cobiçoso de torpe ganância. Irmãos, vamos ser verdadeiros. Quem está melhor socialmente do que os seus pais? Levanta a mão. Intelectualmente, socialmente. Quem está melhor do que os seus pais? Seus pais, você não foi criado numa casa?
Você está melhor do que os seus pais eram muito ricos e agora você está quebrado? Quem está melhor? Nós, irmão. Às vezes o pai nem teve estudo, agora você é formado. Seu pai não teve condição de dar uma casa, hoje você tem uma casa. Seu pai não teve carro, você tem um carro. Mas o irmão não está satisfeito com o que tem. O grande perigo do obreiro, do mordomo, é não viver no espírito. Guarda o que eu estou falando aqui nessa manhã. Deus sabe do que você precisa, de quanto você precisa. E o que você precisa, Deus tem te dado. Porque até para receber bênção, nós precisamos estar preparados. Imagina o irmão agora, pensa comigo, vamos fazer um pequeno exercício mental. Você começa a ganhar a partir de hoje 150 mil por mês. Dá glória aí, irmão. Aleluia. Aquela casa, escuta aí, aquela casa naquele bairro que você sonhava, você fala para a costela, querida, cheguei. Vamos lá naquele condomínio. Chega lá no condomínio, a bela casa está com a placa lá, vende. Você procura o corretor, quanto que é? Bom, o banco está financiando. Você paga aí 15 mil por mês. É minha. Lógico, ganha 150. Pagar uma parcela de 15 mil. Vai na agência com a esposa, pastor. Querida, qual é o carro do seu sonho? Aquele ali. Chega lá com o vendedor, disse, olha, nós estamos vendendo em 24 parcelas, sem juro, emplaca 2 carros, um para mim, um para ela. Aí sai com o carro, vai ouvindo aí. O negócio é forte, obreiro. Aí sai com a esposa no carro, vai, você vai no seu ou vai no meu? Não, vamos no meu, querida. Aí passa num lugar bonito. Querido, nós poderíamos comprar um sítio aqui, não é verdade? É verdade. Tanto tempo a gente queria um sítio, né? Verdade. Compra o sítio. Chega lá o cidadão, fala, eu estou vendendo um sítio. Quanto o senhor está querendo? Não, eu estou vendendo parcelado. Quanto que o senhor? Você paga 12 mil por mês. É meu. Tem piscina, tem tudo, tal, imagina. Aí o irmãozão já mudou de bairro, já comprou carro. É outro mundo, é outro mundo. 150 mil é glória. Aí o pastor chama esse obreiro, casal, escute aí, ó. Psiu. Irmão, estou precisando de você, porque os carioca agora mudaram, né? Porque essa fala é de carioca, comunidade. Mas nós em São Paulo conhecemos como favela. Não tem nenhum demérito morar numa favela, nenhum, tá? Mas é uma condição social que leva as pessoas a viver nesse tipo de moradia. Não vamos entrar nessa conversa aqui, não. Bom, aí o obreiro está lá, o pastor diz assim para ele, irmão, chama a irmã junta. A esposa junta como, irmã, nós estamos precisando de você para dirigir o trabalho lá na comunidade. Jesus vem. Mas vamos fazer melhor. Só chamou o obreiro, a obreira está em casa. Parece que eu estou contando historinha para vocês, né? Aí o obreiro fala, o obreiro alega, pastor, que grande oportunidade, é um modo de eu agradecer a Deus. Deus, você é muito fiel. Aí chega em casa com a dona da pensão, querida, cheguei. Quero falar uma coisa para você. Nós fomos convidados para glorificar o nome de Deus e mostrar a gratidão. Nós vamos dirigir lá na comunidade. Jesus, cheguei. De jeito nenhum. Agora que eu tenho condição de pôr aquelas roupas, aqueles vestidos, eu quero ficar na matriz. Vocês acham que eu estou brincando ou estou falando verdade? Já deu a hora? Já deu?
Irmãos, nós chamamos um obreiro na sala e o obreiro chorou de alegria. Bem sucedido, Deus abençoou muito ele financeiramente. O melhor carro de Perus daqui da matriz era o do ele. Aí o irmão chorou, derramou lágrimas. Pastor, eu estou contando, mas é fato isso. Eu vou falar com a minha esposa e volto a trazer resposta para os irmãos. Pastor, a minha esposa disse que... Não, na verdade ele trouxe a esposa. Ela olhou bem para mim e disse: irmão Joinville, o senhor sabe o carro que nós temos? Falei: sei. O senhor sabe a casa que nós temos? Falei: sei. O senhor sabe da nossa condição social? Falei: sei. O senhor acha que nós vamos dirigir trabalho naquele lugar? Isto é fato. Sabe o que aconteceu? Eles não estavam preparados para entender que nós nada temos, que tudo é dele e é para ser usado para a glória dele. Acabou meu tempo, presidente? Acabou, né? Ah, pode, glória a Deus. Deus é fiel. Bom, então já falamos aqui. Crente tem que viver satisfeito com o que tem e não com aquilo que você está almejando. Se eu mudar de casa, morar na casa... Não, meu irmão, a felicidade não depende de onde você mora. A felicidade depende da sua vida de comunhão com Deus. Amém? Ensina isso para a sua família. E hoje nós estamos num problema sério, seríssimo, muito sério. Hoje nós estamos num problema, dependendo do presente que você der para o seu filho, ele falar: mas isso daí que o senhor dá de presente para mim? Meu irmão, eu não vou citar o nome de um cidadão aí que é muito rico na mídia. Ele pôs os filhos dele, deu tudo um salarinho desse tamanho para cada um dos filhos. Aí alguém perguntou para ele: mas o senhor tão rico, por que faz isso com os seus filhos? Para eles aprender o valor do ganho. Amém? Se você estiver satisfeito, vai só dizendo amém. Não fiz a pergunta ainda. Você está satisfeito com você mesmo? Amém. Satisfeito com a esposa? Amém. Com os filhos? Amém. Com a casa? Amém. Com o carro? Amém. Com o emprego? Amém. Com o desemprego? Amém. Aleluia, é isso aí. É isso aí, homens de Deus. Vamos lá, terminar. 2. A narrativa bíblica disponibiliza, eu estou na página 17, a instrução clara e de princípios, com uma visão poderosa do que a criação de Deus significa para ele e que deveria significar para o homem. Sua criação é boa, foi trazida à existência para glorificá-lo. O fato de Deus continuar preservando e renovando a natureza é o testemunho de que Deus de que a criação ainda é boa aos seus olhos. Para tanto, merece da parte do homem uma compreensão mais adequada para que possa glorificar a Deus, glorificar o seu Criador através de um convívio responsável com Ele no contexto em que está inserido. Deus cuida de cada elo de sua criação, tanto da natureza quanto da história que lhe pertence e a ela, e governa e sustenta. 2. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do quê? Tudo. Inclusive, diga, de mim. Amém. Então, se você for procurado obreiro, depois da escola bíblica, pelo seu pastor setorial, regional, o que você vai responder? Aleluia, é benção. Eis-me aqui. E a irmã que fica buzinando na cabeça do seu marido vai fazer o quê? É isso aí. É isso aí. Vamos pular aqui. Deus é o dono de tudo. O homem como mordomo de Deus. Tudo que existe, nós temos responsabilidade de cuidar. Agora é o seguinte: existe uma questão aí ambiental. Diz que os ambientalistas, eles acabam até travando alguns projetos governamentais. Eu até entendo, pela visão deles, de que tem que preservar. Mas o mais importante não é preservar a árvore, é preservar o homem que tem condições de plantar árvore.
Então eles estão preocupados com as matas nativas, dizendo que vai acabar. Não vai acabar nada, irmão. Deus preserva. Mas não fique enganado, porque essa terra em que vivemos, ela está reservada como tesouro para o fogo. Porque se ela não for destruída, não iremos desfrutar de novo céu e de uma nova terra. Então é assim. Então o crente cuida do meio ambiente, o crente cuida. Tem uns irmãos que ele acha que espiritualidade é viver sujo. Irmão, aleluia. Irmão, estou no mistério. O mistério você tem que tomar banho, passar desodorante, escovar o dente, pentear o cabelo, meu irmão. Poxa, deixa para lá. O remido tem um motivo próprio. 1, 2, 3. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos dono de nós mesmos. Tudo é de Deus. Inclusive eu e você. Nós não temos vontade própria. Agora é o seguinte, esse vaso que está falando com você, eu posso, usando o livre-arbítrio que Deus deixou em mim, dizer não para a obra de Deus. A obra de Deus não vai parar. Deus tem um plano de abrir um trabalho em determinado lugar. A liderança, o ministério me chama, diz: pastor, Deus nos falou que você é o homem que vai para lá. E eu digo, olho para os irmãos, digo: irmão, Deus falou com os irmãos, mas não falou comigo. E eu não vou. Tudo bem, eu só quero te dar uma notícia. Você está reprovado, porque Deus está te chamando, e você está rejeitando. E aquela obra que Deus queria fazer com você, vai fazer com outro. E quando você quiser voltar, Deus queira que te dê oportunidade para você poder voltar e fazer. Nunca diga não para Deus. Por quê, pastor? Porque eu não mando em mim mesmo. Eu sou ferramenta de Deus. Eu tenho que estar à disposição de Deus. Eu não tenho que reclamar quando Deus deve me usar. Eu só tenho que esperar quando Deus vai querer me usar. E na hora que Ele quiser me usar, Ele vai dizer: quem eu envio? Estou aqui. Terminando. Deus exige prestação de conta. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios que a obra de um foi palha, outro foi de madeira, outro de feno, e fala que tinha prata, ouro e diamante. Tem obreiros que ele dirige trabalho, enquanto ele está lá, o trabalho está muito bonito. Ele sai, o trabalho acaba. Não é porque o que chegou é ruim, é que ele não cuidou bem dos frutos, e às vezes nem tinha fruto. Trabalho bom é trabalho que você assume. A igreja pode chorar porque gosta do pastor, do jeito do pastor, da amabilidade do pastor. Isso é muito normal. Eu vou em muitas despócias aqui e eu fico muito feliz, a igreja chorando, e o pastor que está saindo chorando, o pastor que está entrando, deve ficar pensando: o que eu vou fazer? Mas a igreja recebe ele. Aí passa o tempo, irmão, aquele trabalho cresce, mas o companheiro que saiu deixou uma boa estrutura. Irmão. A extensão da mordomia. Deus tem um plano, e nós fazemos parte desse plano. Deus nos tirou do mundo para servi-lo, e nós não podemos copiar o que o mundo está fazendo. Nós vivemos dentro de um plano, de um projeto. O povo de Israel, quando sai do Egito, Deus diz para eles: eu vou colocar vocês numa terra. E a vontade de Deus é que Deus fosse conhecido às nações através de Israel. E hoje, o mundo precisa ouvir a salvação através de mim e de você. A mordomia da igreja. A igreja tem por responsabilidade a liderança, por isso que a Bíblia diz: quem preside com cuidado, de identificar os vocacionados,
os homens e as mulheres que têm os seus dons, e cada um no seu dom, no seu departamento, fazer o trabalho. A integridade do fruto, eu estou no 1, 2, 3, eu estou na página 19. Fiquei muito alegre, me perdi aqui, fiquei muito tempo. Vai chegar um dia que o Senhor vai dizer assim para mim e para você: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O irmão, nós fomos substituí-lo, transferi-lo, e ele falou assim: agora eu vou para uma maior, né, pastor? Falei: não sei, porque se for uma menor, não é comigo. Está aqui, irmão. Se você está numa grande e colocar numa pequena, glorifica, porque Deus tem negócio com você. A propriedade tem um papel social. Deus nunca teve intenção de acumular num mordomo com bens materiais sem que este fizesse distribuição proporcional das suas rendas. Agora, para terminar aqui, tem um argumento de que o dízimo não é para a igreja de Jesus Cristo. Eu pergunto para os irmãos: aonde aparece a primeira passagem bíblica no Antigo Testamento sobre o dízimo? Na lei ou antes da lei? Quem que deu dízimo para quem? Deu para quem? Agora eu pergunto: quem foi que ensinou Abraão dar o dízimo para Melquisedeque? Irmão, isso é coisa de fiel. Escuta aí que eu estou falando, vou falar bem devagar. Isso é coisa de fiel. Se Deus te dá 10, você não tem coragem de retornar um para o empreendimento material da obra de Deus, você não entendeu nada. Então, é inadmissível um obreiro não ser dizimista. Irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado, meu presidente. O presidente foi muito benevolente comigo. E eu fui embora, né? Mas muito obrigado. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.